Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de Java Server Faces. Nesta aula, vamos continuar a manutenção de pessoa física, que possui uma lista de endereços. Tá? E nesta parte da aula, nós vamos trabalhar exatamente então, com a manipulação dos endereços da pessoa física. Então, até a aula anterior, nós fizemos então, a edição das pessoas e está tudo funcionando direitinho. Tá? E agora o que nós precisamos fazer? Tá? É tornar possível então a criação de novos endereços, tá? E a edição dos mesmos. Para isso nós vamos ter que adicionar alguns elementos aqui no nosso controlador. Tá? Então em algum momento tá, nós vamos ter que armazenar na memória o objeto que está sendo criado ou editado naquele momento. Tá? E daí para fazer isso, eu vou ter que definir aqui um atributo do tipo endereço, tá? Para eu manipular. E também eu tenho que saber assim, se aquele endereço é um novo endereço, tá? Ou não. Então eu vou criar aqui uma variável booleana, tá? Chamada novo endereço. Tá? E vou encapsular todos esses campos. Refatorar, na opção encapsular esses dois campos novos que eu criei. Tá? E daí para suportar as ações do usuário, então eu vou criar alguns métodos aqui. Vamos ver. Tá, vou colocar aqui ó, depois do listar mesmo. Não, pode ser aqui mesmo. Tá? Vou colocar após o listar, fica mais bonito. Então, após o listar, eu vou criar um método público, tá? Void, que eu vou chamar de novo endereço, tá? Que eu vou dizer que aquele meu endereço lá vai receber então um new endereço, tá? Daí eu vou dizer que novo endereço, ele vai receber o atributo, o valor true. Então é um novo endereço que eu estou criando. Tá? Já se eu vou criar também, se eu tiver que editar o endereço, eu vou criar um método público, void, tá? Alterar endereço. Certo? E desse cara aqui ele recebe por parâmetro um int, que é o índice do endereço na lista de endereço da pessoa que eu quero alterar. Que daí assim eu posso dizer que o atributo endereço vai receber lá do objeto, que é uma pessoa física, e dos endereços dele, tá? Eu vou pegar alguém pelo método get, passando o índice. Né? Então peguei o endereço. E daí eu vou dizer que o novo endereço, ele recebe falso. Então não é um novo endereço que eu estou criando. Estou alterando o endereço que já existia. Tá? Também eu vou criar aqui um outro método, tá? Para salvar endereço. Então, método público, void, eu vou chamar de salvar endereço. Tá? Desse que é bem mais simples. Né? Então eu vou dizer if, então, se for um novo endereço, tá? Daí eu só vou chamar, vou dizer para o objeto adicionar aquele endereço na sua lista de endereços. Tá? E devo mandar uma mensagem, tá? Útil, e o método mensagem informação, tá? Endereço persistido com sucesso. Tá? Então, se não for um novo endereço, ele só vai receber as alterações do endereço que está lá na lista, pela referência, e fazer a alteração. Senão ele adiciona esse endereço na lista. E também falta daí o método para fazer a remoção. Tá? Então eu chamo o método público, void, que eu chamo de remover endereço. Tá? E daí eu também recebo um índice da lista por parâmetro. Tá? E devo dizer que meu objeto vai chamar o método remover endereço, passando aquele índice. Tá? E daí eu vou só jogar uma mensagem de informação, útil.mensagem informação, endereço removido com sucesso. Tá?
Bem, então aqui já temos as operações para suportar aí todas as ações da interface nessa questão de manipular a lista de endereços. E daí podemos, né, voltar lá no listar. Tá? Então no listar a gente tinha aqui então uma aba para os dados principais, tá? E uma aba para os endereços. E dentro nessa abinha dos endereços, então nós vamos criar aqui um data table para listar os endereços. Tá? Então eu vou colocar aqui um p2.data table, tá? Data table, e devo apontar o valor dele para a lista de endereços da pessoa. Então, controle pessoa física, ponto objeto, ponto endereços, tá? E daí eu vou dizer que a variável vai ser end. Né? E aqui eu tenho que informar uma coisa interessante, tá? Que é o tal do how index var. Por que vai ocorrer? Lá no controlador da pessoa física, eu estou passando para o controlador o índice do endereço na lista. Tá? O que vai ocorrer? Eu posso ter criado o endereço e não gerei a ID dele. Então, para eu conseguir manipular ele, eu tenho que saber qual que é o índice dele na lista de endereços da pessoa. Tá? Vou dizer que esse índice é IDX. Tá? E daí eu vou dizer que o ID dessa lista é lista endereços. Tá? E daí agora eu vou colocar, né? Bem, primeiro eu vou colocar aqui no cabeçalho f2.facet, tá? No header do cabeçalho, name igual a header, devo colocar um botão, tá? Vou colocar um botão para criar um novo endereço. Então, p2.command-button, deu valor, novo endereço, tá? E daí no action listener desse cara aqui, eu vou apontar lá para o controle da pessoa física e para o método novo endereço. Tá? Daí eu vou fazer uma atualização num formulário ainda que a gente não tem, que é form, tá? Endereço. Que nós vamos criar ainda ele. Né? Daí o ícone eu vou usar o i-icon plus, que dele tem um íconezinho que representa um mais. Deu o ID desse botão, eu vou colocar aqui ID igual a btn adicionar endereço. Tá? Bom, novo endereço. E vou dizer para ele processar exatamente somente essa ação, que é o btn novo endereço. Só esse elemento que ele vai enviar, né, para o servidor via Ajax. Tá? E ao completar, tá? Então, complete, ao completar a ação, né, do novo endereço, ele vai chamar aqui uma funçãozinha do PrimeFaces. Eu vou chamar o DLG endereço, que vai ser um outro diálogo que eu vou criar. Tá? E dele o método show. Tá? Novo endereço. E agora sim, nós temos que colocar nas colunas aqui indicando, tá? Aí algumas coisas do endereço aí, né? Vamos colocar, por exemplo, o nickname, o apelido do endereço, casa e tal. O endereço, o número, o complemento, CEP, né? Nessas coisas que temos aqui, tá? O nome da cidade, né? E o nome do tipo de endereço. Então vamos adicionar todas essas colunas. É um pouquinho trabalhoso, mas não tem problema. Então vou usar aqui um p2.column, tá? Header text, eu vou colocar aqui o nickname. Tá? E daí eu vou colocar um p2.1 output label, daí com o valor, tá? Apontando lá para a variável end, daí o nickname. Daí vamos fazer isso aí para todas as colunas, tá? Todas as colunas ou pelo menos com essas tabelas para os atributos, né, mais importantes. Né? Nesse caso, a maioria é importante. Então, vou colocar aqui o endereço, endereço. Tá?
Vamos colocar aqui o número. Endereço ponto. Número. Vou colocar também o complemento. Endereço ponto. Complemento. Agora vamos colocar daí o CEP. Opa. CEP, endereço ponto. CEP. Daí o bairro. Endereço ponto. Bairro. Daí vou colocar aqui a cidade. Endereço ponto cidade, daí dela vou pegar o nome. E também o tipo de endereço. Né? Tipo endereço. E coloco aqui endereço. Ponto. Tipo endereço. E daí eu vou colocar aqui mais uma coluna, um P2.column, tá? Que daí são para as ações, né? De editar e também de remover. Né? Daí eu vou colocar aqui uma div, tá? Alinhando pelo centro. Ó. Então, porque vão ser dois botões, né? Div, align, center. Tá? E daí um P2.1 command button, tá? O ID dele, eu vou colocar aqui, então, btn alterar endereço, tá? Eu vou colocar o ícone, o i-icon plus, o pencil, vou colocar aqui pencil. Vou colocar uma ação, daí chamando lá então, controle da pessoa física e o método alterar endereço. E daí eu vou colocar esse nome aqui, ó, esse IDX que eu coloquei aqui, ó, no how index var por parâmetro, tá? Que ele recebe um índice. Né? Daí eu vou fazer um update, tá? No form endereço, daí o 2 pontos, né? Porque ele está chamando o formulário, está fora do formulário que está chamando a ação. Né? E daí eu vou processar no btn alterar endereço, tá? Aqui uma coisa muito importante, tá? Percebendo que quando eu fiz o process, tá? Do command button novo endereço, e quando eu fiz o process desse botão alterar endereço, eu só mandei ele só enviar para o servidor o botão que está chamando a ação. Porque assim, ó, se eu não fizesse isso, mandasse ele enviar todo o formulário, cada vez que eu fosse executar a ação de criar um novo telefone, por exemplo, ele tentaria validar os dados do formulário principal. Então, deu só enviando esse cara aqui, ele não faz aquela validação, que não é o objetivo validar naquele momento aqueles dados. Então, só por isso que eu só mando ele processar isso aqui. Tá? Além disso, agora a gente tem que, daí, antes de, após ele então editar esse cara aqui, eu também tenho que exibir, daí fazer o mesmo código que eu coloquei aqui, ó. Vou exibir então o DLG endereço, tá? Um complete DLG endereço e daí o método show, tá? E agora vamos colocar a ação, né, para remover. P2 pontos. Comando button id btn remover endereço, tá? Daí o ícone, eu vou usar então o i-icon desse aqui é o trash, né, para remover. Na ação, então eu vou chamar lá de controle da pessoa física e o método remover endereço. E eu devo passar o IDX, que é o endereço. Tá? E devo fazer um update na lista endereços. Tá?
que é essa tabela aqui, lista endereços. E daí eu vou fazer um process, eu vou mandar ele processar somente desse botão, né? btn remover endereço. btn remover endereço, que é o ID, né, deste botão aqui. Tá? E daí eu posso fazer aqui, na verdade o update que eu vou fazer, eu vou colocar aqui, nesse grow, eu vou colocar aqui um ID nesse grow, que eu chamo de grow. Opa. Tá? E daí, quando eu remover este vivente aqui, eu também vou fazer um update no form edição e no grow, tá? Que daí ele exibe as mensagens após remover, né? E eu posso colocar aqui no onClick, tá? Só um JavaScript para ele pedir a confirmação. Então, if, então se ele executar, tá? Se ele não confirmar, né? Se não fizer isso aqui, ó, se não fazer um confirme, confirma a exclusão do endereço. Tá? Então, se ele não confirmar, tá? Deu retorno falso. Se não confirmar, eu retorno falso, né? E cancelo a execução disso aqui. Tá? Então, beleza. A princípio, aqui a tabela de dados de endereço está prontinha. Tá? E agora nós teríamos que criar o que ainda para suportar então a lista de endereços. Então, a gente definiu o que nós vamos exibir o endereço quando eu vou alterar ou então quando eu for criar, certo? Então, agora após o diálogo, que é o final do diálogo, aqui ó, da edição do objeto principal, tá? Dentro do define var diálogos, né, eu vou criar mais um diálogo, p2.dialog, tá? Vamos colocar mais um dialog. E daí eu chamo esse cara aqui, tá? Vou colocar no header dele, tá? Edição de endereços, tá? Edição de endereços, certo? With get var dlg endereço, né? Vou dizer que ele não vai ser redimensionável, tá? E também será modal. Modal true. E agora basta nós colocarmos, tá? Vamos ver aqui quando eu coloco aqui form endereço, tá? Agora a gente dentro desse diálogo, né, nós colocaremos aqui um formulário, tá? Um h2.form, daí o ID vou chamar ele de form endereço, tá? E daí agora a gente vai só colocar os campos, né, que não são poucos aqui para a gente adicionar, tá? Então nós vamos começar, aqui vou colocar também um p2.1 grow aqui, tá? p2.grow e daí o panel grid, p2.1 panel grid, com duas colunas, tá? E daí dentro dele sim os campos, né, que eu quero ter. Mas antes de colocar os campos, tá? Vou colocar aqui uma faceta, né, f2.facet name igual a footer, né, no rodapé desse diálogo, vou colocar o botão para salvar, né? Para o botão ficar centralizado, vou colocar uma divinha ali ao centro, tá? Opa. E daí um botão dentro dela, né? p2.1 command button, tá? O ID dele eu vou colocar aqui btn salvar endereço, tá? O valor coloco salvar. Vamos colocar aqui um ícone, o icon disk, tá? O icon disk, daí na ação, tá? Daí a gente aponta, associa essa ação com o controle de pessoa física com o método
salvar endereço. Tá? Até ficou escrito errado aqui. Salvar endereço. Tá. Então, meta salvar endereço. Daí eu vou atualizar aqui o update. Então, eu vou atualizar o form edição. Tá? Daí dele eu vou pegar a tabela, as abas e daí o atributo lista endereços, tá? O data table lista endereços. E também vou atualizar aqui o form endereço. Tá? Formulário de endereço. E daí eu vou mandar ele processar quem, desde que eu posso mandar ele enviar todo o formulário no processamento. Daí só tenho que colocar aqui no onComplete, tá? Ao completar, eu tenho que só fazer um teste se ele conseguiu validar os argumentos, tá? Então, se a validação dos argumentos falhou, validei. Então, args.validation failed. Então, se falhou aqui a validação dos parâmetros, devo dizer, né, se não falhou, devo chamar lá pfdlg endereço, tá? Diz que ele vai pegar esse dlg endereço e chamar o método hide. Tá pronta a minha ação. Tá? E agora basta nós colocarmos daí todos aqueles campos lá. Tá? Que daí também não são poucos os campos. Então, todos os campos que a gente colocou aqui, nós teremos que colocar aqui no formulário de edição. Tá? Vamos começar isso aqui. Então vou usar um P2.1 output label, daí com o valor nick name, tá? Para daí o campo txt nick name. Tá? E daí a gente vai colocar um P2.1 input text, né? id txt nick name, tá? O valor de apontando daí para o controle da pessoa física, para o telefone, o endereço, daí para o nickname da pessoa. Tá? Vamos colocar aqui size igual a 20, max length 20 e placeholder obrigatório. Tá? Agora basta reproduzir isso aqui para a maioria dos campos que também são só textos. Tá? Então vamos colocar aqui nickname, né? Agora eu vou colocar o endereço para txt endereço e daí no endereço ponto, ficou meio estranho, endereço, tá? E o tamanho desse cara aqui vai ser 50 em vez de 20, né? Que é um campo que pode ter lá o nome da rua, bem grande, pode ser pequeno, tá? Então temos o endereço. Agora vamos colocar aqui, ó, número para txt número, controle pessoa física, ponto, endereço, número. E o tamanho do número aqui vai ser, né, 10, no máximo 10. Tá? Temos o número, né, agora o complemento. Txt complemento, tá? Para txt complemento. Aqui coloco complemento, tá? E o complemento também pode ter aí 20 caracteres, tá?
Daí no CEP, eu vou colocar txt CEP, a gente txt CEP, endereço ponto CEP. Só que aqui eu vou colocar então input mask, tá? No input mask, daí ele vai ter que ter também, né, a máscara mask. Então eu vou colocar aqui a máscara para o CEP, tá? O size eu vou colocar 9, o tamanho máximo 9. Agora vamos colocar também o bairro para o txt bairro, né? O ID do input text txt bairro, endereço ponto bairro. Então bairro eu vou colocar aqui 40 caracteres de espaço. E também vamos colocar a referência, nickname, referência, para o txt referência, ID txt referência, tá? Eu pego a referência, tá? O tamanho da referência eu vou colocar 40. Ou menos talvez aqui, a 30 na referência. E daí vamos ter aqui a cidade do endereço. Então, já temos ID, nome, endereço, complemento, serve a referência. Agora temos a cidade e depois daí o tipo de endereço, tá? Daí para a cidade a gente vai usar assim, ó, p2.1 output label, valor cidade, for, daí vai ser um select, né? Select cidade, tá? E daí usaremos um p2 pontos, tá? Select one menu, select one menu, o ID dele então vai ser select cidade, tá? E o valor aponta daí para o controle da pessoa física, para o objeto e para, aliás, para o endereço, do endereço à cidade, tá? E agora nós precisamos colocar então o conversor, f2.converter, eu uso aqui, ó, converter ID, converter cidade, que é o que a gente criou na primeira parte, né, dessa aula. Além disso, nós temos que colocar aqui um f2.1 select item, tá? Que lá no conversor, tá, de cidade, por exemplo, se ele vier string nula ou vier esse texto que eu seleciono o registro, tá? Ele tem que colocar, tem que voltar nulo. Então, vou dizer que esse cara aqui não é selecionável, tá? E daí no item label, eu escrevo aqui, ó, selecione um registro, tá? Que dele sempre vai obrigar a seleção de um registro, tá? E devo usar aqui um f2.select itens, ok? Nesse select itens, daí eu vou apontar o valor. Eu tenho que apontar lá para o controle da pessoa física, daí eu vou pegar o DAO da cidade e o atributo lista todos, tá? O método lista todos, né? Daí eu vou colocar o nome de variável var igual a c, né? E no item label eu coloco a expressão lá c.nome. Daí eu tenho aqui o select para a cidade e a mesma coisa eu vou fazer daí para o select, tá? Do tipo endereço. Tipo de endereço,
tá? For select tipo endereço, tá? Aqui, ó, select tipo endereço. Daí, em vez de pegar a cidade, vou pegar o tipo de endereço aqui na variável. Em vez de usar o convertor de cidade, eu vou usar o conversor converter tipo endereço. Seleciono o registro e controle pessoa física, vou pegar o DAO tipo endereço. Tá? Vou colocar TE e coloco TE tipo endereço ponto descrição. Tá? Beleza, então feito isto aqui, eu só vou pegar uma coisa que eu vou fazer aqui no diálogo do objeto principal, tá? Que é os dados principais do objeto. E eu só vou colocar aqui, eu vou colocar o tamanho, width. Eu vou colocar 60%, tá? Para não ficar mudando de tamanho meu objeto. Vou colocar aqui no rate, vou colocar 450 pixels. Tá? Vamos ver se funciona. Tá? Cadastro pessoas físicas, ó. Tá, aqui eu só tenho que mandar ele rodar de novo, né? Deve ter dado algum errinho. Ó, das pessoas físicas. Tá, se aquelas referências não tem nada de errado lá, né, já aparece aqui. Agora vamos clicar em editar um, né? Então tenho aqui minha lista de endereços, tá? Então tenho aqui, ó, um endereço, vou criar mais um, tá? Nickname, trabalho. Endereço estrada, perimetral, leste, colocar, testar aqui um número, 500, complemento, perto, trevo, não, CEP não sei, que bom. Bairro também não sei, referência, na cidade que vão selecionar uma cidade, Passo Fundo, tipo de endereço, trabalho, de salvar. Tá? Agora eu cliquei em salvar, salvei. Né? Se eu mandar editar, ó, selecionar o endereço, digamos, eu posso editar aqui, trabalho, colocar qualquer coisa aqui. TT, salvar. Né? Dá remover, remove, atualiza com Ajax e foi embora. Então, está funcionando nossa lista de endereços. Tá? Daí na próxima aula, nós vamos colocar então aqui a lista de desejos da pessoa. Certo, pessoal? Então, obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.